Olá, boa tarde, bem-vindo a todos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário totalmente independente, participar de grupos exclusivos, encontros presenciais, dependendo da camada, do layer, e se você obviamente estiver aqui perto na Flórida, e muito mais. E também entre para a minha comunidade do Locals, que é onde cada vez mais as coisas vão ser concentradas, porque eu estou sendo alvo de perseguição, censura em redes sociais. Então a minha comunidade, que já conta com quase 17 mil pessoas no Locals, realmente vai ser o ambiente onde vamos trocar ideias, debater, fazer análises. E cada vez mais, como eu já tinha dito, eu quero trazer também coisas mais profundas e atemporais. Toda a minha bagagem de 2 décadas, quase 3 décadas de muita leitura, sobre filosofia política, sobre livros, trazer com vocês isso, e aí para os membros ativos. Já são quase 600 membros ativos, que são aqueles que realmente contribuem financeiramente com a comunidade e tornam possível a existência desse programa. Vamos lá, que hoje nós temos coisas muito interessantes para falar, uma análise que eu confesso a vocês, porque as coisas estão acontecendo tão rápido no Brasil, que eu não tive sequer tempo para mastigar e digerir. Então eu vou fazer uma espécie de brainstorm, né? Eu vou pensar alto com vocês aqui quando chegar nesse assunto de Senado, Marcos Duval e companhia. E já adianto que esse assunto vai ser restrito à comunidade do Locals. Aqui eu quero começar falando sempre da questão da guerra cultural. Nós tivemos a triste, porém esperada notícia, já vinha lutando contra uma doença, o falecimento da jornalista Glória Maria, né? Eu tenho pouco a falar sobre isso, mas o que eu vou chamar a atenção aqui é que a Glória Maria era, sem sombra de dúvidas, um ícone do jornalismo brasileiro. Uma pessoa que tinha carisma, tinha competência, é inegável, e me causa um certo espanto, nem tanto, mas desconforto e incômodo, né? A forma como a mídia em geral, os veículos de comunicação da imprensa, tratam da triste notícia do seu falecimento. Eu peguei até alguns exemplos aqui, os principais veículos, né? Estadão, primeira repórter negra a se destacar na TV, Glória Maria já foi impedida de entrar em hotel pela porta da frente. Quer dizer, é isso que fica, então, do legado de Glória Maria, uma grande jornalista, ícone do jornalismo brasileiro, para o destaque do Estadão. Temos também a Folha de São Paulo. Como Glória Maria, a maior jornalista negra, enfrentou o racismo. A apresentadora mostrou que negros podem ter versatilidade para reportar, entrevistar e viajar sem barreiras pelo mundo. Não diga, né? Quando morre o primeiro de sua espécie, uau, uma espécie distinta, é o momento de parar e se perguntar quando será que evoluímos até aqui, né? Esse foi o destaque na Folha de São Paulo. E mesmo no Globo, que é o veículo que fez a grande fama, né, da jornalista, o destaque que temos é da Flávia Oliveira, uma repórter negra. Glória Maria foi corajosa ao ousar ser um corpo negro feminino no jornalismo de TV. Gente, eu achei que ela era apenas uma grande jornalista, ponto. Mas não. Todos os veículos de comunicação precisam destacar e dar ênfase ao fato dela ser mulher negra. Bom, óbvio que para toda regra tem sua exceção, e no caso não é por acaso, né, que eu tenho como parceria de longa data a Gazeta do Povo. Eu tenho muito orgulho de ser colunista do melhor jornal do Brasil, daquele que vem crescendo com mais de 100 mil assinantes já. Conclamo todos vocês que ainda não são assinantes a assinarem, porque vocês vão ver a diferença. Os editoriais são conservadores, existem colunistas como eu, Lacombe, Fiuza e tantos outros, gente de fora que eles traduzem, como Theodore Dalrymple, como Ben Shapiro, e reportagens sérias. E aí quando vai a questão do óbito, né, do obituário de
alguém como Glória Maria dá destaque a quê? A sua carreira. A ela ser um ícone do jornalismo. Tá lá, ícone do jornalismo brasileiro. Glória Maria foi a primeira, não negra, ao entrar ao vivo no Jornal Nacional. Puxa, isso é interessante. Em 77, protagonizou momentos históricos em suas reportagens, tendo visitado mais de 100 países. Uau! Isso é um legado. Em Washington, cobriu a posse de Jimmy Carter. No Brasil, entrevistou presidentes durante o regime militar como Figueiredo. Que feito! Que baita feito! Em 86, a jornalista passou a integrar a equipe do Fantástico, que apresentou de 98 a 2007. A história do Fantástico se mistura com ela. Durante esses anos, Glória viajou para lugares exóticos, entrevistou celebridades como Michael Jackson, Madonna, né? Faltou também o Fred Mercury, talvez não tenham lembrado porque foi uma reportagem ruim, foi uma entrevista ruim. Essa ficou na parte do legado negativo, mas com tanta coisa interessante a gente ignora, esquece, perdoa. Durante sua trajetória profissional, cobriu a Guerra das Malvinas em 82, os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, Copa do Mundo na França em 98. Em 2007, Glória Maria e o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues realizaram a primeira transmissão em HD da televisão brasileira para o Fantástico. A Gazeta está destacando feitos de uma grande jornalista. Ponto. Não precisa ficar lembrando que ela é mulher ou que ela é negra, porque isso não acrescenta nem diminui absolutamente nada na carreira. Se a pessoa é competente, se a pessoa chegou lá com os próprios pés, o que importa é isso? É óbvio que esse enfoque todo da mídia, com a exceção da Gazeta do Povo, mostra a visão, a mentalidade, a militância ideológica dos atuais jornalistas. São eles que não conseguem abandonar por um segundo sequer a pauta identitária, até porque não era a pauta dela. Abre aspas. Eu acho tudo isso um saco. Hoje, tudo é racismo, preconceito e assédio. A equipe com que trabalho me chama de neguinha, de uma forma amorosa e carinhosa. Estou mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. O assédio é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode. Tem que ter uma diferenciação, não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas. Não aceito, fecha aspas, Glória Maria, jornalista e apresentadora. Palmas para ela. Como palmas também, óbvio, para figuras como Martin Luther King, que disseram que tinham um sonho de viver num país, no caso dos Estados Unidos, onde as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter e não pela cor de sua pele. O obituário de uma grande jornalista carismática que fez história no jornalismo brasileiro, como Glória Maria, se reduzir à questão racial ou feminista, mostra a pobreza do jornalismo atual. Na verdade, a morte do jornalismo atual. É um bando de militante lacrador que nunca estarão à altura de alguém como Glória Maria, que nunca precisou disso, que não era uma lacradora, uma pessoa que ficava bancando a vítima o tempo todo, porque ela nunca precisou. Ela tem méritos, ela tinha capacidade, talento, carisma, competência, e por isso ela foi tão longe. Não por ser mulher negra, mas dizer o óbvio hoje em dia no Brasil, no mundo, né? Virou algo arriscado, ousado, radical. E aí eu venho justamente para os Estados Unidos. Tivemos uma boa notícia hoje. Qual é a boa notícia? Ilhan Omar, que é uma figura abjeta, com ideias abjetas, uma antissemita, aquela que descreveu o 11 de setembro como uns caras fizeram uma coisa aí.
Foi assim que ela descreveu o atentado terrorista que matou mais de 3 mil americanos no 11 de setembro. Ela é uma pessoa com ideias abjetas, antissemita, que anda com os piores seres humanos do planeta, é próxima de lideranças terroristas do Hamas. Ela foi afastada hoje do Comitê de Política Externa que ela fazia parte. Foi uma ótima notícia para a democracia americana. Ela reagiu. Minha voz vai se tornar ainda mais alta, mais forte. Minha liderança vai ser celebrada ao redor do mundo, como tem sido. Bom, faça isso longe do Comitê de Política Externa que você envergonhava ao fazer parte, com as suas mensagens antissemitas, judeofobia. Por que islamofobia é algo execrável e judeofobia não? Sendo que transformaram em islamofobia qualquer crítica ao Islã. E quando a gente fala de judeofobia, não é criticar o judaísmo. São essas pessoas como a Ilhan Omar que querem se livrar dos judeus, que acham que Israel não tem direito de existir, que tem que varrer do mapa Israel. Pois bem, Ilhan Omar está fora. Está fora. Por antissemitismo. Essa é a denúncia. E digo mais, eu acompanho esse caso há muito tempo. Passou tempo demais. Demoraram para fazer isso. Porque ela não fez uma declaração infeliz e fora de contexto. Ela é reincidente. Inúmeras vezes ela demonstrou ser uma antissemita. E aí, qual é a reação da Alexandra Ocasio-Cortez, sua coleguinha de squad, o esquadrão comunista do Partido Democrata, o PSOL dentro do Partido Democrata? É que eu não tenho vídeo aqui para mostrar. Aliás, tem gente falando assim, a gente não vê as imagens na comunidade do Locals. Eles vão resolver isso até final de fevereiro. Eu já cobrei e eles vão ter que criar um negócio chamado RTMP para eu usar a minha plataforma do StreamYard e colocar junto, como uma das plataformas, o Locals. Hoje eu tenho que abrir simultaneamente a live no Locals e nas plataformas. E aí eu estou usando o StreamYard para mostrar as imagens, não aparecem no Locals. Mas isso vai ser resolvido em breve. O vídeo dela é uma coisa quase hilária, porque ela é uma pessoa histérica, afetada, não sei se vocês conhecem. Imaginem uma Joyce Hasselman, americana, né? Então ela chegou a bater com o laptop dela na mesa e fez um escândalo e falou: não pensem vocês que isso é sobre antissemitismo, blá 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 blá. É porque ela é uma mulher negra. Curioso isso, né? Porque tem um monte de republicano negro, né? Então, isso é interessante para a questão da guerra cultural, para a gente lembrar do óbvio que eu sempre trago aqui, gente. Sempre. De minorias não tem nada a ver com minorias, tem a ver com esquerdismo. Poxa, mas o Thomas Sowell é negão. Não, mas ele é conservador, então demonizar o cara, chamar até de Uncle Tom, né? O capitão do mato, que é o que muita gente faz à esquerda, que não tem problema. Fizeram isso com o Fernando Holliday, né? Então, quando o negro é de direita, ele pode ser massacrado. Quando o gay é de direita, ele pode ser massacrado. Quando a mulher é conservadora, ela pode ser demonizada. Agora, quando a pessoa é de esquerda, defende ideias abomináveis, fala algo que se qualquer outra pessoa falasse ia ser expurgada da vida pública. Aí eles vêm em defesa dela por ela ser de esquerda com a cartada de vítima. Ah, mas você está criticando ou fazendo alguma coisa com uma mulher, com um gay, com uma negra. E não tem nada a ver, obviamente, uma coisa com a outra. Ninguém expulsou a Ilhan Omar do Comitê de Política Externa por ela ser negra, mas sim por ela ser antissemita. Então, esse é o truque. A esquerda tem um salvo-conduto para proteger os seus. Os seus podem tudo. Os seus podem vandalizar, podem quebrar tudo, promover quebra-quebra, vandalismo. Não tem problema, porque é em nome da justiça social,
da igualdade, do socialismo, ainda que disfarçado de ambientalismo, progressismo e qualquer outro ismo idiota desses. É disso que se trata. Esquerda protege os seus e demoniza os que pensam diferente. A guerra cultural entra exatamente nesse aspecto. As minorias servem como mascotes para, aliás, uma elite branca endinheirada e formada majoritariamente por homens, que é o Partido Democrata. Ou será que eu me enganei a respeito de Joe Biden, Schumer, Bernie Sanders e outros? Não são velhacos, brancos, ricos, heterossexuais e tudo mais? Esquerdismo é um grande truque. Truque. É uma malandragem. É um oportunismo. É disso que se trata ser de esquerda hoje em dia. Claro que tem os alienados. No Revolução dos Bichos de Orwell, tinha o porco, Napoleão, e tinha o Sansão, o cavalo que trabalhou até o último músculo dele aguentar pela causa, pela revolução. O Sansão é massa de manobra do Napoleão. Né? Os alienados, jovens alienados, elite alienada, esquerda caviar que acha que está sendo uma pessoa melhor sinalizando falsa virtude e votando na esquerda. Esses são os idiotas úteis do Dirceu, do Boulos, do Lula e companhia. Bom, eu mencionei o Ben Shapiro, gente, e ele está meio irritado com essa história da questão da Covid ainda, né? Porque saiu no Washington Post, em destaque, um texto dizendo que o Partido Republicano, a base do Partido Republicano, ainda está com muito ressentimento em relação à resposta oficial na pandemia. E o Ben Shapiro diz: vocês fecharam escolas, mataram os pequenos negócios em massa, forçaram o uso de máscara nas nossas crianças, tentaram à força vacinar os empregados das empresas, que aliás o Daily Wire conseguiu na justiça impedir, baniram as pessoas de viajar, nos mantiveram distantes dos nossos parentes perto da morte. Tudo isso baseado na, abre aspas, na ciência que vocês sabiam que era, se não falsa, questionável. F.U., né? Vai pro inferno, vai plantar batata. Como é que vocês querem que a gente não esteja com ressentimento em relação ao que vocês fizeram nessa pandemia? E aí vem uma outra característica fundamental da gente trazer à tona sempre aqui sobre a esquerda. Ela nunca vai fazer reflexão sincera e meia-culpa. Se a esquerda reconhece algum erro em público, é uma estratégia maquiavélica, calculada. Não tenham dúvida. Não há sinceridade na esquerda. É visível isso. Você nunca vai ver uma velhinha falar assim: a gente realmente exagerou na dose ali, naquele quarentenes. A gente estava errado em muitos aspectos. A esquerda não faz isso. A esquerda finge que nada aconteceu, vida que segue, e vamos para a próxima tentativa de monopolizar as virtudes e demonizar a direita. Esse é o jogo da esquerda. Make no mistake. Tá? Não espere sinceridade, porque se eles fossem sinceros, é tanto erro, é um histórico tão podre de achievements, de conquistas, que o cara não seria mais de esquerda. Essa é a verdade. Meus caros, vocês viram que aqui ainda funciona uma coisa ou outra. Expulsaram a Ilhan Omar, demorou, mas expulsaram do Comitê de Política Externa. Se vocês querem vir para um país mais livre, com mais império da lei, quem sou eu para julgá-los? Estou aqui para ajudá-los. Então, use o escritório DM Visa Law, da Ingrid, que está há quase 30 anos fazendo isso, tem muita experiência, advogada. Use o escritório para ver qual visto se aplica ao seu caso. Planeje, vai lá na página do Instagram DM Visa Law e não esqueça de dizer que chegou a eles por meio da minha live. Tire suas dúvidas e boa sorte. Eu fiz isso há quase 8 anos. Perguntem se eu me arrependo.
Bom, vamos falar um pouquinho de Lula e economia, né? Minha amiga Renata Barreto disse: esse é o novo conselheiro de administração da Petrobras. Meu querido companheiro de editora, Eduardo Moreira, que parou de encantar cavalos e passou a encantar asnos. Ele que sabe muito bem que o esquerdismo não funciona, que é um cara medíocre no mercado financeiro, era um sócio pequenininho de um banco que se livrou dele e acabou vestindo literalmente o boné do MST para tentar uma ascensão oportunista na carreira política dele. Parabéns, Edu! Conseguiu um carguinho como conselheiro de administração na Petrobras. Eis o que esse sujeito pensa em relação ao mercado de capitais. Lembrando que ele fez algum dinheiro, menos do que ele gostaria, daí o ressentimento, provavelmente, né, no mercado de capitais. Ele diz: a bolsa caiu porque a reforma da Previdência começou a azedar. Significa que a margem de lucro das empresas será menor. Significa mais distribuição de renda e menos concentração nos donos. Ou seja, é bom. 90% do Brasil nem é dono de empresa, nem tem ação. O cara que vai ser do conselho de administração da Petrobras, uma empresa com milhares e milhares de acionistas minoritários espalhados pelo mundo inteiro, diz que 90% das pessoas não têm ação, então dane-se a oscilação do mercado, e se a reforma da Previdência subir no telhado é ruim para as empresas, para os donos das empresas, porque as pessoas não têm mesmo, o trabalhador não tem ação mesmo, né? Bom, ele ignora, por exemplo, que nos Estados Unidos todo trabalhador é proprietário das empresas, porque aqui existem corporations. O próprio Peter Drucker chamava atenção para a revolução silenciosa que acontecia no capitalismo americano. O 401k, que são os planos de aposentadoria, vocês acham que tem lastro aonde? O sujeito é trabalhador, vai contribuindo com a aposentadoria dele comprando ações. 40% dos americanos, via de regra, têm ação. 40% ou mais. Quer dizer, é uma falácia, mas esse cara não é idiota. Ele não é totalmente idiota. Ele fala o que ele fala por oportunismo. O cara que cospe no mercado de capitais não entendeu nada, ou finge não entender nada, do que permitiu o ganho de riqueza dos países capitalistas. Não, por acaso, os países ricos. Porque a tese que ele vai defender com o bonezinho do MST agora é a tese que o rico é rico porque o pobre é pobre. Ou seja, os Estados Unidos são a potência que são porque a África é pobre. Sendo que os países africanos que nunca foram explorados pelo colonialismo e pelo capitalismo são os mais pobres. A África do Sul está melhor do que Ruanda. Mas são apenas fatos, lógica, teoria robusta, história. Isso para a esquerda, oportunista, malandra, não quer dizer nada, né? Ele vestiu o bonezinho, passou a defender o Lula, o Ciro Gomes antes, mas é que nem biruta de posto, né? Sente para onde o vento está indo, muda o discurso rapidinho, viu que o Ciro Gomes estava com dificuldades, já virou Lula, PT, MST e consegue agora a recompensa dos medíocres, dos malandros medíocres, que não tem competência para subir na vida por mérito próprio. Precisa fazer esse papelão e se queimar com todo mundo que ele conhecia até então. Os amiguinhos dele agora tem que ser o Guilherme Boulos, porque a turma do mercado olha para ele com um certo desprezo e não é para menos. Aliás, eu conheço vários que morrem de vergonha de falar que já trabalharam, ou conheceram, ou estudaram, ou foram sócios de Eduardo Moreira. E temos o editorial do Estadão, lembrando uma coisa óbvia, né? Até o Estadão comunista acerta de vez em quando, porque o Estadão comunista é um jornal tucano. Ele vira tucanopetista quando interessa para derrubar Bolsonaro. Mas agora nós vamos ver essa briga. Eu tenho chamado a atenção para isso. Tem muita gente do sistema ali, até um certo ministro poderoso, que não é petista, é tucano. Existe a estratégia das tesouras, o tucanopetismo, mas o poder não é de todos. Então, mesmo quadrilhas, máfias, elas têm briga interna pela disputa do comando, né? A gente vê isso nos morros cariocas. Então,
O Estadão está chamando atenção no seu editorial. Uma ministra teve apoio de milicianos. Um ministro deu verba para a estrada que passa na sua fazenda. O país quer saber onde está o presidente que criticava milicianos e o orçamento secreto. Agora, tem um probleminha aqui, né? A gente sabe que esse presidente nunca existiu. Esse crítico dessas coisas. O Estadão ajudou a criar uma imagem ou uma expectativa de que o Lula poderia ser essa pessoa, em vez de denunciar, como eu, que tudo não passava de um truque. Então, agora, Estadão, é óbvio que eu não vou reclamar do Estadão escrevendo editorial cobrando coisa de Lula, mas eu vou denunciar, sim, a lentidão, a cegueira, o atraso, né? E o oportunismo. Agora que se livrou de Bolsonaro, pode simular oposição independente ao Lula, que é o que vai fazer a turminha do MBL também e companhia, né? Não vai colar. A gente sabe, é o título que eu dei para a live hoje, que o bolsonarismo está sendo triturado pelo sistema, tucanopetista. Mas a direita verdadeira não vai morrer. O povo brasileiro despertou, acordou. As pessoas querem liberalismo econômico. As pessoas querem menos Estado, menos arbítrio, império da lei, valores, costumes tradicionais no âmbito da guerra cultural, conservadorismo. Isso nunca se resumiu a bolsonarismo. Eu sempre disse isso. Eu sempre falei que era ridículo me resumir e reduzir a bolsonarista. Eu que tenho o meu best-seller Esquerda Caviar escrito há mais de uma década. Vários livros sobre liberalismo. Um livro mostrando minha guinada mais conservadora. Base para defender minhas ideias. Eu nunca fui um bolsonarista. O bolsonarismo está sendo triturado, mas o que eu defendo não vai morrer. Milhões e milhões de brasileiros estão acordando, acordaram, e nós estamos aqui trabalhando para acordar ainda mais gente. O propósito, a minha vocação, a minha missão não é defender ou não Bolsonaro ou o governo Bolsonaro, é defender o liberal conservadorismo. Essa é a minha vocação. É isso que eu quero fazer cada vez mais nas minhas lives. Formar lideranças conservadoras, trazer bagagem, conhecimento para isso. As análises conjunturais que eu estou fazendo aqui, elas servem sempre para ilustrar isso. O que é a esquerda, o jogo de poder, a natureza humana. Mas a coisa é muito mais abrangente que isso. É uma visão filosófica de mundo. Que eu tenho bagagem para defender e quero compartilhar com vocês, mastigando sempre que possível, de forma didática. Essa é a minha missão. Mas o bolsonarismo está sendo triturado. Só que nós não vamos aceitar que o Estadão e o MBL ocupem o espaço dizendo que agora eles são a direita. A direita no Brasil é o Estadão e o MBL. Não, senhor. Nós podemos até ficar órfãos de veículo de imprensa, ou de partido político, ou de representante político. Pode ser. Não acho que seja o caso. Na mídia tem um ou outro aí tentando. Temos a Revista Oeste. Espero que todos vocês assinem. O link está aqui embaixo. Temos a Gazeta do Povo. E acho que acabou, né? Mais ou menos isso. No âmbito da política, temos alguns nomes isolados. Partido, ninguém vai dizer que o PL do Valdemar Costa Neto representa. Mas nós temos nomes mais compromissados com esses valores. São indivíduos. Nós estamos tentando criar um movimento. A base, a estrutura liberal conservadora no Brasil. São movimentos incipientes. Eu estou fazendo isso há 25 anos. Cabíamos numa Kombi. Hoje fazemos barulho. O bolsonarismo, uma parte desse movimento, que bebeu muito disso, está sendo triturado porque o sistema é bruto e por falhas do próprio bolsonarismo. Falhas estratégicas. Decretou guerra a tudo e todos, achando que ia peitar tudo. Sistema tucanopetista, Rede Globo, todo mundo junto, sindicatos, PCC, guerra a todo mundo. E às vezes é preciso ter estratégia. O xadrez 4D, que muito bolsonarista, que chamava Bolsonaro de mito, achava que o presidente estava jogando, ficou claro,
não passava de dama. Ele mexia uma casa e via a reação. Não havia um jogo de xadrez pensado por Kasparov com 5 casas à frente. Isso era uma ilusão. Ou vocês ainda não se deram conta? Ou ainda estão esperando a jogada de mestre do presidente, que foi, sim, em muitos momentos, bravateiro. Quando reage com o fígado, você é bravateiro. Quando você fala, acabou! E você não tem uma estratégia, você é bravateiro. Então nós temos que ser realistas nas análises aqui. Eu tenho lugar de fala, porque vocês vão encontrar vários textos meus criticando posturas do Bolsonaro ou do bolsonarismo. Vários textos. Ou defendendo que a direita é muito maior do que isso. Veja, qual é o maior mérito do bolsonarismo? E eu escrevi sobre isso várias vezes. Escancarar em praça pública as entranhas do sistema podre e carcomido. Ele conseguiu isso. Só que ele conseguiu ser engolido por esse sistema. E a luta da direita precisa de mais estratégia, inteligência, jogo de cintura, tato, postura, enfim. Essa é a minha opinião. Eu sei que as bases da direita estão com os nervos à flor da pele. Não é para menos. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Vai ter muita gente traidora, vai ter muita gente querendo jogar boi de piranha, gente na cova do leão, e por aí vai. Eu não vou fazer nada disso, não. É muito fácil ficar que nem alguém reclamou, né? Lá da Austrália, detonando um deputado como Gustavo Gaia, que tentou fazer o possível ali, mas gerou uma expectativa muito otimista em relação à contagem de votos, talvez por ser neófito na política, talvez por não conhecer a fundo as entranhas do sistema e o jogo bruto. Mas eu não vou ficar demonizando ninguém, apontando o dedo, isso é muito fácil, né? Eu acho que a melhor metáfora é a do meu amigo Hélio Beltrão. É um time de futebol. Tem o zagueiro, que dá mais canelada, tem o atacante, que tem que ser mais ágil e inteligente na jogada, tem o meio de campo, que arma, tem o lateral, tem o goleiro, tem o técnico, tem torcida. Então, eu consigo enxergar papel para muitos perfis distintos. Mas nós temos que fazer reflexão, meia culpa. Eu acabei de dizer que a esquerda nunca faz. A direita vai fazer a mesma coisa? Perdeu tudo. Perdeu o comando do Senado, perdeu a presidência da República, tá um bando de gente censurada, tem jornalista com conta bancária congelada, passaporte cancelado. E vamos fingir que não perdemos? Perdeu o mané. Como disse um ministro aí, né? Perdeu o mané. Então, é preciso recolher cacos e fazer uma certa reflexão de onde foi que errou a direita. Ou a direita bolsonarista. É um provérbio africano que diz, olhe para onde escorregou, não para onde caiu. Mas eu já estou me adiantando muito, aqui em todas as plataformas, aliás, para 8.800 pessoas ao vivo, a minha análise que eu vou fazer no Locals. Antes eu quero falar que tem gente fazendo. É o caso do deputado Sanderson. Representou contra o ministro de comunicação do Lula por conta lá dos 5 milhões na estrada para a fazenda dele. É o caso do tucano, que eu consigo respeitar, Carlos Sampaio, que declarou voto em Bolsonaro, atacou o PT e disse que nunca ia compactuar com a corrupção, e agora está com um projeto de lei para tentar impedir o BNDES de financiar obras no exterior. Está fazendo. Esse tucano discreto está fazendo mais do que muito bolsonarista que só grita. Percebe? Que o jogo, ele tem que ter uma certa inteligência. E outra coisa, eu sempre denunciei isso também no bolsonarismo. Pela visão militar, binária, sempre enxergaram só aliado ou inimigo. Tanto que eu já contei essa história aqui, que quando lá atrás Bolsonaro ia fazer uma viagem para a Flórida, eu tornei público que ele poderia vir na minha casa me encontrar em off ou em on. E eu soube, à época, que isso foi motivo de debate interno na família. Devemos ou não devemos ir ou responder? Porque o Rodrigo Constantino não é leal.
Eu não sou leal a quem? A Jair Bolsonaro. Ah, tá tudo certo. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Eu sou leal aos meus princípios liberais conservadores. Eu sou leal no meu desejo patriótico de querer melhorar o Brasil. E eu reconheço inúmeras virtudes no Bolsonaro, inclusive ter conseguido alimentar esse patriotismo em muita gente. Mas a minha lealdade nunca vai ser uma pessoa. Seres humanos são falhos. Pô, eu estudei o suficiente de natureza humana para entender isso, né? Então, nunca fui desse tipo. E essa visão muito binária, ela não constrói pontes. Ela não constrói pontes. E política é feita de concessão. Bom, agora são quase 10 mil pessoas já aqui ao vivo. Se você quiser vir para os Estados Unidos, não só você precisa de um visto, DM Visa Law, como você vai precisar de uma propriedade. Você pode até comprar a minha casa. Mas para isso você vai ter que falar com realtors que realmente têm muita experiência, que é o caso da Cíntia Torman e Flávia Caltabiano. Elas trabalham com a Compass, que é a empresa que mais cresce no setor em uma década, tem um baita portfólio, tratamento concierge VIP, muito sérias, muito respeitadas no setor, e você vai estar com o melhor atendimento possível, eu posso te garantir, até porque é o atendimento que eu escolhi para mim. Put your money where your mouth is, que é o ditado americano. Seja coerente. Eu não vendo nada que eu não acredito ou que eu não uso. E claro, por isso mesmo eu chamo todos vocês, uma vez mais, a assinarem a Revista Oeste. Essa é minha coluna da semana passada. A coluna dessa semana vai sair amanhã. Tem um tom meio pessimista, alguns dirão, realista, eu prefiro dizer. Vai sair amanhã, mas os meus patronos Gold e VIP já tiveram acesso ao texto. E alguns já colocaram o emoji de carinha de choro, como quem diz assim, eu sei que ele está falando uma coisa que faz sentido, a análise é boa, mas é triste. O Brasil cansa, e não é para amadores. Agora eu me despeço das 10 mil pessoas aqui nas plataformas. Muito obrigado a todos vocês. Vá lá, torne-se meu patrono no rodrigoconstantino.com ou, de preferência, já entre logo para a comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com, e é para lá que a gente vai nesse